Vamos retomar, então, a nossa reunião plenária do PMO de fevereiro de 2020. No seu segundo dia, a gente inicia, então, com a apresentação da previsão e da geração de cenário de vazões aqui com o Fred. Fred. Bom dia a todos que nos assistem também nas demais localidades e na CCE. Então, bom dia a todos. Então, vamos começar falando sobre o subsistema Sudeste. No PMO de janeiro, a previsão era de 75% da MLT, e durante as revisões esse valor oscilou entre 70% e 80%. E o estimado no PMO hoje é que o janeiro feche em 76% da sua média de longo termo. Esse janeiro representou o 16º menor janeiro do histórico de 90 anos. Para o subsistema Sudeste, a previsão mensal é de 87% da MLT, que representa 61.763 megawatts médios. E a gente consegue ver que a previsão do valor esperado oscila realmente em torno desse valor, se mantendo um patamar mais constante. Essa previsão de fevereiro representa a posição 29 do histórico, a 29ª pior do histórico de fevereiro. Desculpa, a 29ª menor. Né? O acompanhamento de ENAs, a gente consegue ver que a previsão e o que aconteceu realmente não descolou muito. A gente observa 81% hoje de energia natural fluente para a bacia do Rio Grande, e a previsão mensal para essa bacia é de 62% da sua média de longo termo. O valor sendo mais estável nas 2 primeiras semanas e subindo a partir da 3ª semana. Para a bacia do Rio Paranapanema, a previsão é de recessão para a primeira semana, e esse valor vai caindo pouco nas outras semanas, fechando uma previsão mensal de 90% da MLT. Para a bacia do Rio Tietê, a ENA já se verifica em 34%, se verificou 34% ontem, né? E a previsão mensal para essa bacia é de 82% da sua média de longo termo, né? Subindo nas 2 primeiras semanas e aí ficando mais estável para as próximas semanas. Para o Paranapanema, a previsão é de 68% da sua média de longo termo, subindo também nas 2 primeiras semanas, e aí se mantendo num patamar aí próximo de 1.700 megawatts nas outras 3 semanas do horizonte. Para a bacia do Rio Paraná, se verificou ontem 80% da sua média de longo termo, e a previsão é que esse valor suba um pouco nas 2 primeiras semanas, e aí também começa a cair muito gradativamente nas outras semanas, fechando uma previsão mensal de 88%. Para o subsistema Sul, no PMO de janeiro, foi previsto 64% da sua média de longo termo. Esse valor caiu na primeira revisão para 46%, e a partir daí oscilou pouco nas outras revisões. E hoje, nesse PMO, o fechamento para janeiro é de 45%. Esse valor representa um 9º menor histórico de janeiro no seu 90 anos de observação. Para a previsão do subsistema, é que durante a semana o valor semanal vai gradativamente subindo, começando aí na faixa de 3.500 megawatts médios, e na 6ª semana a previsão de 5.800. A média mensal para o subsistema Sul é de 4.583 megawatts médios, que representa 55% da média de longo termo. O subsistema Sul está na posição 69 no seu histórico de fevereiro. Aí alguns destaques para as principais bacias desse subsistema. A bacia do Rio Iguaçu, que ontem verificou 26% da sua média de longo termo de ENA, tem a previsão ascendente para as próximas semanas, fechando uma previsão mensal de 53% da média de longo termo. Já a bacia do Rio Uruguai
verificou 27% e a previsão mensal é de 54%. Também um valor subindo durante todas as semanas. Para o subsistema Nordeste, no PMO de janeiro, a previsão era que o mês de janeiro ficasse em 29% da MLT. Esse valor subiu para 43% na revisão 1 e aí começou a cair gradativamente nas outras revisões, né? Passando por 39%, 38% e 37%. Mas o fechamento para esse subsistema neste PMO, para o mês de janeiro, é de 41%. Esse valor representa o 7º menor janeiro no histórico. Já para a previsão do subsistema Nordeste, é que esse valor suba nas primeiras semanas e aí a partir da terceira semana ele fique mais ou menos estável, caindo só na quinta semana. Em termos mensais, a previsão é de 12.206 megawatts médios, que representa 85% da MLT. O fevereiro está na posição 58 do histórico de 90 anos. Para a bacia do Rio São Francisco, a previsão é que nas primeiras semanas a ENA suba, chegando muito próximo à média, e aí ele fique próximo à média de longo termo durante as semanas 3 e 4, e aí na quinta semana volte a cair. Mas a previsão mensal para essa bacia é de 87%. Para o subsistema Norte, no PMO foi previsto 58% da média de longo termo, caiu um pouco na primeira revisão, mas aí depois voltou a subir, fechando nas outras 3 revisões de janeiro, próximo dos 65%, 64%. E o estimado para fechamento de janeiro neste PMO é 60% da média de longo termo, que representa o 10º menor histórico de janeiro. Para a previsão por subsistema Norte é de ascensão durante todas as semanas, fechando uma média mensal de 17.262 megawatts médios, que representa 76% da média de longo termo. É o fevereiro na posição 71 do histórico. E a gente tem um destaque para a bacia do Rio Tocantins, que a previsão também suba durante todas as semanas e fechando uma previsão mensal de 72% da média de longo termo. Então, para ter uma visão espacial do SIM, do sistema interligado, a gente consegue ver que as principais bacias do Sudeste, com exceção aqui a maioria das bacias se encontram próximos da média, e a bacia do Grande, do Tietê, Paranapanema e as bacias do Sul se encontram abaixo da média de longo termo, assim como o Tocantins e o Parnaíba. Fica em destaque aí o Doce, que a previsão mensal para fevereiro fica acima da média de longo termo. E é isso. Aí, em termos semanais, cada um dos subsistemas. O Sudeste, a linha em azul, começa em 84%, vai para 85% na segunda semana, e aí na terceira, na quarta e na quinta fica próximo dos 90%. Já para o subsistema Sul, esse valor semanal vai subindo durante todas as semanas, começando em 41% na primeira semana e fechando em 81% a previsão de ENA na quinta semana. No subsistema Nordeste, a previsão para a primeira semana é de 57%, subindo para 88% na segunda, 96% na terceira, 97% na quarta e caindo para 90% da média de longo termo na quinta semana. Já para o subsistema Norte, o valor sobe da primeira até a quarta semana, chegando em 90% da média de longo termo na quarta semana e caindo para 83% na quinta. No subsistema Sudeste, o valor esperado de previsão mensal de ENA é de 87%, podendo variar no limite inferior a 67% e no limite superior a 108%. No subsistema Sul, o limite inferior está em 33%, o valor esperado em 55% e o limite superior em 78%. No Nordeste, o limite inferior de 65%,
o valor esperado de 85% e o limite superior em 105%. E no norte, o valor esperado é de 76%, podendo variar entre 64% e 88% no limite inferior e superior, respectivamente. Cenários de vazões. O modelo GVASP foi rodado para previsões mensais de fevereiro e foram geradas as afluências para o mês de março, com 1.000 cenários agregados em 143 aberturas. No subsistema Sudeste, a gente consegue ver que a maioria dos cenários se encontra nessa faixa entre 90% e 110% da média de longo termo e entre 70% e 90%. No subsistema Sul, embora a gente tenha cenários em todos os patamares de vazões, a maioria ainda se encontra abaixo da média de longo termo, principalmente abaixo dos 50% da média. Para o subsistema Nordeste, também encontramos a maioria dos cenários abaixo da média de longo termo, principalmente abaixo dos seus 70%. E no subsistema Norte, 37,3% dos cenários para o mês de março fica aí no patamar entre 70% e 90% da MLT. Mas também encontramos uma quantidade expressiva de cenários próximo à média, entre 90% e 110%. Então, finalizando aqui a apresentação, estou aberto para quaisquer colocações ou dúvidas. Alguma questão aqui no Rio? Oi, eu tenho uma pergunta, a Ariane da Tradener. Seguinte, vocês estão estudando para melhorar a previsão de vazões, e diminuir a variabilidade que ocorre, que nem você comentou no Sudeste, que variou a previsão de 70% a 80% da média ao longo das semanas, Eu queria perguntar, assim, como é que está o estudo de usar o SMAP no mês? Se tem perspectiva de entrada aí esse ano? Como que está? Bem, bom dia. Com relação ao Sudeste, 10% de variação ao longo do mês de janeiro, a gente considera um desvio baixo para o Sudeste, porque é um subsistema que, no verão, pode ter verões com bastante chuvas ou com poucas chuvas. Então, a gente não considera um desvio elevado. Se olhar durante o mês, foi variando 5%. Tá? Mas, em relação a isso, o ONS está estudando. Ontem foi tratado esse assunto aqui, o Hugo e o Vinícius falaram. Está sendo um estudo de SMAP estendido até um mês, está sendo avaliado. Com isso, a gente teria chuva prevista até 15º dia, depois chuva verificada para poder fazer o acoplamento. Esse assunto vai ser tratado no comitê técnico, que foi apresentado ontem do PMO-PLD. Então, assim que começarem esses trabalhos, que estão previstos para março, vão ser chamados vocês para participar, e a ideia é que a gente consiga avançar o mais rápido possível para poder substituir a metodologia atual por essa de usar o SMAP. Então, deve entrar mais ou menos, talvez para o ano que vem, a gente pode considerar? Não consigo te dizer uma data, porque depende da evolução dos estudos que vocês vão fazer parte. Agora, além disso, a gente, aqui no ONS, eu falei no PMO passado, a gente está contratando a previsão do Centro Europeu, que é um outro modelo que tem mostrado um desempenho bem interessante. E a nossa ideia é, o quanto antes, a gente colocar no processo de previsão, junto no conjunto que está o ETO e o GFS, nós vamos apresentar para vocês também essa proposta. Espero que nesse primeiro semestre isso ainda, para poder ter mais um modelo de previsão de prestação para a primeira semana. Agora, da segunda semana em diante, seria essa evolução através do SMAP. Tá ok, obrigada. Temos mais uma pergunta aqui, né? A Mônica, CPFL. Só se você puder me explicar um pouquinho melhor, mais para o conhecimento mesmo, da questão do São Francisco, que parte porque está alta, assim, né? Eu queria saber que horizonte que está realmente na calha, que já é mais seguro, e que parte disso é mais projeção, que entrou também para Previvaz. Bem, como é que funciona a previsão para o São Francisco? Nas primeiras 2 semanas, a gente tem um modelo de propagação de vazão, que é o CEPINS, ele usa modelagem SAR, e ele considera todos os postos fluviométricos na calha da bacia e propaga isso até Sobradinho. Então, a incerteza dele é bem menor do que outras modelagens, porque lá tem 15 dias de tempo de viagem, então essa água que subiu em Três Marias, agora que vocês viram, ela vai estar chegando, e nos portos de São Romão e São Francisco, vai estar chegando de 10 a 15 dias, depende do porte da vazão lá. Então, essa ascensão que vocês estão vendo nessas 2 primeiras semanas é fruto disso. Pode ter desvio? Pode ter desvio, porque ele continua sendo uma modelagem. Então, 2 semanas, você falou? As primeiras 2 semanas é a propagação do CEPINS.
Em média, na média histórica, varia de 7% a mais ou menos o desvio dessa modelagem. A partir da terceira semana, que é ali onde ele começa a estabilizar, aí é o Previvaz, que é um modelo estocástico que vocês conhecem, que utiliza os dados da série histórica, desvio padrão média, e os últimos, no caso, semanas verificadas. Então, é uma outra metodologia e que tem um desvio um pouco maior do que a propagação. Obrigada. Mais alguma pergunta aqui no Rio de Janeiro? Nos demais escritórios aí do INS e na CCEL, alguma questão adicional? Não? Não, tudo certo, Juliano, aqui na CCE. Ok, valeu, obrigado, Rodrigo. Então a gente agradece aí, Simone e Fred. E a gente dá sequência então com os resultados preliminares aí do PMO de fevereiro. Bom dia a todos. Vamos dar início aos resultados aqui preliminares do PMO de fevereiro, então. Então, os resultados do DEC e do DECOMP foram liberados hoje, por volta das 9 horas da manhã. Então, aqui a gente tem um informe que a gente divulga no site, lá no Sintegre, e no site público também. A gente tem esses valores de CMO para essa próxima semana operativa, de R$ 188,80 por megawatt-hora no patamar de carga pesada, R$ 186,84 no patamar de carga média, R$ 182,77 no patamar de carga leve, e o CMO médio semanal ficou em R$ 185,32 por megawatt-hora. Em comparação com a última revisão do PMO de janeiro, que foi a revisão 4, a gente teve uma queda aí no CMO médio semanal de R$ 132,73. Aqui a gente tem as previsões de vazões, as previsões de energia natural afluente, conforme a apresentação do Fred. Os níveis de partida apresentados ontem na apresentação de curto prazo, os dados de entrada do modelo DECOMP. Para o Sudeste, o nível de partida de 25,4, para o Sul de 24,1 e para o subsistema Nordeste de 43,9 e Norte 22,2. A gente tem uma previsão aqui de que para o final do mês, no DEC do valor esperado, está previsto em chegar lá no dia 29 de fevereiro em 34% no Sudeste, 30,3% no Sul, 60,8% no Nordeste e em 43,7% no Norte.
Previsão de carga, conforme explicitada também na apresentação ontem pelo Douglas, apresentação da carga. Aqui a gente tem o despacho térmico semanal por modalidade e por subsistema. Só para a gente ter uma referência, houve uma queda em relação à revisão 4 do PMO de janeiro, que é a última revisão que a gente tem, de cerca de 1,6 GB no montante de despacho térmico, justamente por conta da redução expressiva do CMO para todos os subsistemas. Aqui mais adiante a gente tem quais usinas estariam por mérito, lembrando que o mérito hoje na programação diária é definido pelo modelo D100, não pelo modelo DComp. Então, aqui no subsistema Sudeste a gente tem mérito indo no patamar de carga pesada até a usina de Atlântico e no patamar de média e leve indo até, na verdade aqui é o TE Santa Vitória, porque Luiz O.R. Melo está despachado por razão elétrica, aquele despacho antecipado. Então já estava previsto o despacho por razão elétrica em 200 megawatts em todos os patamares de carga. Então, a gente teve Atlântico despachado no patamar de carga pesada e Santa Vitória aqui sendo a última térmica despachada nos patamares de carga média e leve, estando com a sua disponibilidade zerada. Em relação à última revisão, a gente teve a saída das térmicas Atlântico nos patamares médio e leve, né, que não tá por mérito nessa revisão, e de Três Lagoas, Termo Rio e Juiz de Fora. Para o subsistema Sul, a gente teria um mérito, então, até Candiota 3. Em relação à última revisão do PMO de janeiro, saíram do mérito as UTEs Madeira, J. Lacerda A1, A2, AB e AC, que estavam anteriormente por mérito. No subsistema Nordeste, a gente tem um mérito indo até a UTE Fortaleza, em todos os patamares de carga. Quando comparadas com a última revisão, a gente teve a saída das térmicas de Termobaía e Vale do Açu. Lembrando que Porto Sergipe é despacho antecipado e que para a 10ª semana operativa, ou seja, a semana operativa do dia 4 de abril, foi verificado que ela não está por ordem de mérito. Então, ela está por ordem de mérito lá na semana do dia 28 de março, mas não na semana do dia 4 de abril. Para o subsistema Norte, a gente tem um despacho indo até Parnaíba 4, em todos os patamares de carga. Em relação à última revisão, houve apenas a saída de Nova Venécia 2. Sobre importação de energia, a gente apresentou ontem também lá na apresentação de curto prazo. Foi esse montante aqui pela Eletrobras e esses aqui pela Enel. E não houve oferta de importação da Argentina, conforme apresentado ontem também. Deixa eu abrir aqui agora a planilha de resultados, que é divulgada junto com os resultados oficiais, no final da manhã, os resultados finais. Então, aqui, vindo para o diagrama de intercâmbio, na primeira semana operativa, para o patamar de carga pesada, a gente teve aqui o atingimento do limite de norte e sudeste, ou seja, os bipolos atingiram o limite. No patamar de carga pesada, foi só esse limite que foi atingido. Então, ainda consegue escoar aqui pelo FNS e também pela NESE. Todos os subsistemas ficaram com CMO equalizados. Então, ficou em R$ 188,80 por megawatt-hora em todos os subsistemas. O Sudeste aqui recebedor, o Sul também recebendo aqui energia, bastante energia. No patamar de carga média, a gente tem aqui o mesmo comportamento. No caso, não foi atingido o limite do bipolo aqui. O CMO ficou em 186,84 em todos os subsistemas e a política é basicamente a mesma. Já para o patamar de carga leve, a gente tem o CMO de 182,77 em todos os subsistemas, não houve atingimento de nenhum limite. A gente tem aqui o FNS zerado,
o Nordeste também enviando um total de 0 aqui para o subsistema Sudeste, e ainda o Sudeste recebendo aqui do subsistema Norte. O subsistema Norte enviando para a região Nordeste também. E o Sul permanecendo na condição de recebedor de energia. A gente tem, então, os valores médios, lembrando que os valores médios não dizem muita coisa, importante olhar para os patamares de carga pesada, média e leve, exclusivamente. Mas a gente tem aqui o CMO médio, então, na semana, para R$ 185 e R$ 32 por megawatt-hora. Sobre os custos marginais de operação, a gente tem esses valores aqui para todas as semanas operativas. Lembrando que esses valores são revistos semanalmente, então o que está valendo agora para essa próxima semana operativa é essa primeira coluna, e as demais colunas vão ser revisadas ao longo aí do PMO de fevereiro. Aqui a gente tem os armazenamentos previstos, né, por subsistema e por RE para todas as semanas operativas. E sobre resultados do PMO, é basicamente isso que a gente tem para mostrar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação. Bom dia, Leandro da Copel. Você poderia mostrar, por favor, os níveis finais de armazenamento aí dos subsistemas? Dá para enxergar? Melhorou agora. Então é 36 no... A gente mostrou aqui no informe, deixa eu ver se ele ainda está aberto, que a previsão para o final do mês de fevereiro é que os armazenamentos sejam esse aqui, ó. Esses aqui. Para o final de mês de fevereiro, que a última semana operativa tem dia já de março. Então é 34, 30.3 ali. Isso, essa é a previsão. Isso. Tá. Ok. Tá ok, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer ver algum dado específico? Carga? Dado de intercâmbio, Mônica? Você quer ver lá naquela planilha que a gente mostrou agora? Algum patamar específico? Ou quer ver todos? A gente pode botar todos. Tá dando pra enxergar legal? Não sei se eu consigo, de repente, tirar isso aqui e botar pra cima. Não adianta muito. Que eu ainda tenho um pouco de dúvida, Tamires, como que está aplicando as questões da reserva operativa, se você puder também ensinar, né, falar um pouquinho para aprender melhor.
E porque essa questão do recebimento agora está sujeita à aplicação de reserva operativa, né? Isso. Só no horizonte do Decomp também, né? Nos 2 primeiros meses do New Wave também, para compatibilizar. Isso. Aham. E daí também o do norte, por isso que eu pedi para olhar ali, porque esse PMO ele ficou a maior até, né? Foi aumentado em relação ao que estava na semana passada. Você está falando do RNE? Eu estou olhando os dois ao mesmo tempo, desculpa de estar embolando, né? Não. Tem a questão do RNE, que é o recebimento Nordeste, porque aplica reserva, e eu Isso. ainda não estou tão familiarizada com essa questão. Aham. Se você puder falar, é bom. Claro. E o do Norte, que eu estava conferindo ali, como que ficou, então, mas aqui não atingiu mesmo, né? Não atingiu. Mas tem a ver com ter aumentado, né? Então, Isso, exatamente. Não foi atingido, aumentou, mas, assim, a gente consegue ver os montantes, esse limite não está ativo. uhum. A gente tem na nota técnica especificando direitinho como é que foi feito esse cálculo. Aí a gente vai liberar a nota técnica de limites elétricos hoje, vai estar lá direitinho. Eu vou explicar de qualquer forma aqui. Mas também tem uma apresentação no PMO passado, que foi a Magda que fez, que tem bastante detalhe, assim, tem até exemplo. Aí, se quiser dar uma olhada depois, também tá lá no site. Mas aí eu explico aqui como é que tá sendo feito isso. Tá bom. Basicamente, a gente teria um limite de 6.500 no limite de RNE por conta da entrada das obras de Buritirama. E aí, desses 6.500 são abatido, né, aquele montante do RPO. E aí, esse montante do RPO, ele é calculado da seguinte maneira. São 4%, né, o total de 4% da carga prevista para o subsistema Nordeste, mais 6% da geração eólica prevista para essa mesma região. Lembrando só que esse é um limite estrutural, então, assim, esse valor vale pro primeiro mês inteiro. Ele não vai variar ao longo das semanas. Aí o que acontece? A carga Nordeste é a carga do PMO, normal. Isso E mesmo. o geração eólica é o valor que está preso aí no Decomp, ou ele é uma outra... Não, porque o valor que está no Decomp, ele está com todas as usinas não simuladas individualmente, não é só da eólica especificamente, né? Tem outras usinas embutidas nesse valor. Então, esse valor vai sair exclusivo na nota técnica de limites elétricos, que a gente vai liberar hoje. Mas é que eu queria saber como eu acho esse valor. Não é questão assim, do qual é o valor como de você fevereiro. encontra o valor. Então, é o pessoal do médio prazo que faz esse cálculo. Eu vou pedir alguém para vir aqui para explicar direitinho para você como é que é feito esse valor. Porque eu já perguntei no âmbito do DECEM, Aham. Essa conta é feita com base na previsão de geração e de carga específica do DECEM. Sim. Aqui eu já não tenho certeza. Entendi, eu não. aprender. Entendi, super pertinente. Eu vou chamar o pessoal do New Wave, então, para poder vir falar sobre isso, pode ser? Obrigada. Mas você entendeu o Desculpa, eu dou cálculo? trabalho de novo. Não, que isso. Mas você entendeu o cálculo, né? Eu já tinha lido. Tá. Eu já tinha lido. A minha dúvida é realmente assim, como eu preencho as variáveis. Ok. A fórmula eu já tinha lido, o pessoal já tinha me explicado. Uhum. Tá. E também queria, assim, por que provavelmente por até questão envolve como que eles estão fazendo a projeção disso aqui, mas Uhum. eu queria entender por que está amarrado o RPO só no horizonte dos 2 meses. Por que no New Wave a gente está fazendo essa desconexão de novo, né, de especializar um dado, que é uma coisa coerente, importante, só agora Sim. no curto prazo de novo, Uhum. e imaginar aqui de novo no New Wave, depois do 3º mês, está livre, está mais aberto, porque o limite fica maior lá, já que vai descontar explicitamente aqui, né? Uhum. Tá, eu vou chamar o pessoal do New Wave, só um minutinho. Obrigada. Nada.
Mônica. 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 O pessoal do New Wave vai descer pra tirar sua dúvida, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Preencher esse espaço que vai ficar? Pode ficar à vontade. Não tá funcionando, eu acho. Flávio da Electra. Eu queria saber, há tempo atrás, tinha os relatórios junto com o deck do D100. Eles estavam lá, um PDF. Onde eles estão agora? Vou perguntar aqui pro pessoal da programação diária. Só um minutinho, Flávio. Flávio, falei com o pessoal aqui da programação diária e eles disseram que realmente não estão publicando mais esse relatório, não. Uma outra dúvida. Tem alguma forma da gente comparar o que é a saída do D100 com o despacho real? Que fique fácil, né, para a gente comparar? Tem, mas assim, você queria uma forma mais automática, né? Uma coisa mais... para não ter que, né, pegando informações de várias fontes. Assim, como foi falado ontem, a gente vai ter oportunidade de ter reuniões semanais especificamente sobre o D100 a partir da próxima sexta-feira. Tá? Então, se por acaso a gente não conseguir esgotar as dúvidas sobre o D100 especificamente, a partir da próxima semana vai ter um fórum exclusivo para tirar todas essas dúvidas, tá bom? A gente chamou o pessoal lá da programação diária para tentar sanar a primeira dúvida. Não? Já sanamos. Desculpa. Desculpa, perdi. Já foi sanada a dúvida, então. Ok. Então, só lembrando, a partir da próxima sexta-feira a gente já vai ter esse fórum exclusivo para o D100, tá bom? Aí, inclusive, é bom que vocês consigam gerar todas essas dúvidas, essas questões para o pessoal, que aí eles já vão poder responder de pronto para vocês. Tá bom? Ok, de qualquer forma, seria interessante um relatório, né, para a gente conseguir acompanhar mesmo. Certamente. Que é difícil vir, né, em todas as semanas aqui. Sim. Mas vai ser transmitido também, tá? Não vai precisar vir presencialmente. Vai ter o mesmo suporte que a gente tem para a reunião do PMO. Tá okay. Bom? Obrigado. Nada. Vai descer. Alguém tem mais alguma colocação?
Mônica, você quer repetir a pergunta para ele? Não estava aqui até para contextualizar. Eu não estava acompanhando lá de cima, então não vi qual foi a pergunta. Oi, agora já descobri, desculpe. Era problema de BIOS, né, da pessoa operando o microfone. A questão era sobre o cálculo do RPO, não sobre a fórmula, que daí a gente entende, a Tamires também já explicou. Era em relação ao dado utilizado. Então, a gente validou que a carga do Nordeste é exatamente a projeção que entra para o DECOMP, mas, no caso da geração eólica Nordeste, eu tinha dúvida se é o valor que compõe o PQ relativo à eólica, ou se vocês estão colocando, fazendo alguma projeção específica para pôr aqui nessa fórmula. Tá. O que está sendo feito, a projeção que está sendo usada para esse cálculo é exatamente a mesma projeção que está prevista lá pela resolução 843. Então, é o que compõe o PQ, né, é o bloco de não simuladas. Então, a projeção baseada na média dos últimos 5 anos, né, para aquela região, é a projeção que está sendo usada para esse cálculo aí. Tá bom. É porque a gente tem também, né, ontem foi falado do tema 2 para estudar a projeção de geração eólica para o curto prazo. Aí isso vai afetar a questão da RPO também, né? Com certeza. Só que aquele é uma proposta de trabalho para esse grupo, né, para o CT. Aí sim, a gente incorpora, né, na substituição dessa geração que está prevista para a primeira semana. Mas o que está sendo feito hoje, né, o que a gente tem vigente para a PMO, então, toda projeção de não simuladas está sendo feita com base nessa resolução 843. Isso. E aí a última coisa que eu coloquei foi por que a aplicação do RPO está só no horizonte do DECOMP. E minha questão é em relação ao New Wave, né? A cada 2 meses, então, só no horizonte do DECOMP, se reduz os limites, mas depois o New Wave veio só aberto de novo. Foi uma questão de justamente ter os dados mais apurados e saber que vai acontecer essa necessidade, né? Aí eu até entendo, né, a questão, mas o que está sendo feito é sendo avaliado se isso vai ter que ser... como fazer essa estimativa para um valor mais perene. É exatamente isso. Como isso impacta em limites do futuro, né? E se realmente impacta, porque dependendo dos limites de transmissão, talvez não valha a pena fazer essa avaliação. Como é inicial, né, a gente tem certeza que nesse horizonte existe esse impacto, está sendo feito assim. Nada impede que no futuro, se a gente identificar que isso realmente vai ter que ser, algo que vai, nos anos à frente, impactar, aí a gente vai incorporar mais meses. Mas hoje a previsão é fazer só para os 2 primeiros meses. A gente tem a visão de que isso pode ser estendido, dependendo do que a gente perceber desse resultado. Porque, assim, do que vocês estão me respondendo, todos os dados para esse cálculo existem no horizonte de médio prazo, pelo menos dentro do ano corrente, né? A gente tem a carga que pode usar do PEN, ou seja, poderia usar tanto carga quanto a parcela de eólica no pequeno, são dados do New Wave também. Então, não vejo motivo para não aplicar no horizonte do New Wave também, a menos que você esteja dizendo que o método de reserva operativa ela pode vir a ser interrompida. Por exemplo, o operador não vai mais aplicar a reserva operativa no modelo, ou não vai mais utilizar a reserva operativa. Não é isso que você está dizendo, ou é? Não, na verdade não. Mas eu não sei se esses parâmetros eles valem para daqui 5 anos. A questão é essa, né? Então, se isso é uma métrica perene ou para a situação atual. É isso que está sendo avaliado. Se esses percentuais realmente representam o que vai acontecer há 5 anos à frente. Pode ser maiores, pode ser menores. A maior assertividade que a gente tem é para esse cenário de curto prazo, que a gente tem certeza que isso vai acontecer. Então, é essa avaliação. Vou deixar uma proposta, que vocês pensem isso em relação ao ano corrente, então. A gente tem dentro do New Wave também variáveis que são especializadas só no ano corrente e nem tanto nos anos à frente. Então, em vez de pensar assim no New Wave como um bloco todo, né, tenho 5 anos ou tudo ou nada, pensem e analisem se não poderia, então, especializar a questão da reserva operativa no ano atual.
Já ajuda, eu acho. É pertinente. Vai ser avaliado, né? É alguma coisa que a gente já estava pensando, mas a ideia de separar o primeiro ano também pode ser uma opção. Obrigada. Tá, nada. Obrigada, Nestor. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou podemos partir para a leitura da ata? Ok. Então, a gente tem aqui a ata do Programa Mensal de Operação de fevereiro de 2020, desenvolvimento da reunião nos dias 30 e 31. As seguintes apresentações foram realizadas pela Gerência Executiva de Relacionamento com os Agentes, lançamento do Comitê Técnico PMO-PLD, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, os dados de entrada do modelo New Wave, para o mês de fevereiro, para a elaboração do PMO do referido mês. Só um minutinho. Então, acompanhamento de carga e previsão. Acompanhamento e previsão da carga. Inicialmente foi apresentada a carga de energia sinalizada para o mês de janeiro de 2020, com base nos valores verificados até o dia 26 de 1 de 2020, e mais as previsões para os dias restantes do mês. Os valores esperados para janeiro, quando comparados com os valores previstos inicialmente no PMO para esse mesmo mês, sinalizam decréscimos nos subsistemas Sudeste e Centro-Oeste de 3%, Nordeste de 1,8%, Norte de 3,6% e acréscimo no subsistema Sul de 0,9%. Ressalta-se que a apresentação do acompanhamento e previsão de carga considera para todos os valores a totalidade de geração das usinas não despachadas pelo ONS, incluindo a parcela ainda não coletada pelo CNOS. Foram também apresentados os fatos relevantes ocorridos durante o mês de janeiro que contribuíram para o comportamento da carga observado, bem como as premissas que embasaram as previsões de carga consolidadas para os meses do horizonte do PMO vigente. As previsões consolidadas para os meses de fevereiro e março de 2020 por subsistema para o PMO de fevereiro de 2020 foram comparadas com os valores verificados nesse mesmo período do ano de 2019 e com valores previstos para os referidos meses no planejamento anual da Operação Energética 2020 a 2024. Pela Gerência Executiva de Programação, pontos de destaque da Operação Eletroenergética do SIM no mês de janeiro de 2020, os dados de entrada do modelo DECOM para o mês de fevereiro. Para o mês de fevereiro de 2020, para a elaboração do referido mês, implantação do modelo D100 na programação diária. Pela meteorologia, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia ratificou o que foi apresentado no PMO de janeiro sobre os sistemas meteorológicos que atuaram no mês de dezembro e que resultou na ocorrência de anomalia positiva de precipitação na bacia do Rio Paranapanema e no trecho incremental ao Itaipu. Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIM, a precipitação permaneceu abaixo da média histórica. As capitais das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste permaneceram com anomalia positiva de temperatura, exceto em Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Vitória, que apresentaram temperatura próxima da média histórica. Nas 2 primeiras semanas do mês de janeiro, a atuação de um sistema de baixa pressão nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, seguido pela configuração da zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS, ocasionaram chuva fraca a moderada nas subbacias do Rio Paraná, na bacia do Tocantins e no Alto e Médio São Francisco.
Na terceira semana, a passagem de uma frente fria pelas regiões sul e sudeste ocasionou chuva fraca a moderada nas bacias dos rios Jacuí e Uruguai, e chuva fraca na bacia do rio Iguaçu e nos trechos de cabeceira das subbacias do rio Paraná e da bacia do rio São Francisco. Nas 2 últimas semanas do mês ocorreu um padrão sinótico parecido ao das 2 primeiras semanas, com a atuação de um sistema de baixa pressão nas regiões centro-oeste, sudeste e nordeste, seguido pela configuração da segunda zaca, e que ocasionaram totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Paranaíba, São Francisco, Tocantins e no trecho adjusante da UHF Furnas. Com essa configuração, a precipitação ficou acima da média histórica nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Paranaíba e São Francisco. As demais bacias hidrográficas de interesse do SIM apresentaram anomalia negativa de chuva, sendo que as bacias dos rios Grande, Tocantins e trecho incremental UHF Itaipu ficaram próximas da média histórica. No padrão sinótico observado durante o mês, o padrão histórico observado durante o mês desfavoreceu a geração solar e eólica da região Nordeste, mantendo a posição de importador de energia. As capitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste apresentaram temperatura próxima da média histórica, exceto em Porto Alegre, São Paulo e Campo Grande, que permaneceram com anomalia positiva de temperatura, assim como as capitais da região Nordeste. Pela hidrologia, no dia 30/1, a Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Inicialmente foi apresentado os totais de precipitação ocorridos no período de 21 a 30 de janeiro, destacando a atuação de um sistema frontal e um sistema de baixa pressão nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, provocando chuva nas bacias dos rios Paranapanema, Tietê, Grande, Paranaíba, São Francisco e Tocantins. A previsão dos modelos Zeta 40 e GFS 1 grau para os próximos 10 dias, de 31 de fevereiro. Na verdade, 31 de janeiro, né? 31 de janeiro. A 9 de fevereiro de 2020, indica o avanço de um sistema frontal pelo país. A frente fria deve provocar precipitação nas bacias do subsistema sul entre os dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, avançando gradativamente para o norte, atingindo as bacias dos rios São Francisco e Tocantins no final do período. Historicamente, o trimestre fevereiro, março e abril se caracteriza pelo início da estação de transição entre o período mais quente e chuvoso para o período mais frio e seco em grande parte do país. Ainda ocorre precipitação nas bacias hidrográficas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste nos meses de fevereiro e março, diminuindo consideravelmente em abril. Nas bacias do subsistema Sul, há previsão há um aumento relativo da precipitação em relação ao trimestre de verão. As temperaturas diminuem gradativamente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste a partir do mês de março. A temperatura da superfície do mar permaneceu acima da média histórica no extremo oeste do Oceano Pacífico Equatorial. No setor leste, a temperatura da superfície do mar varia entre normal e ligeiramente acima da média histórica. De uma maneira geral, as anomalias em janeiro de 2020 estão inferiores às observadas em dezembro de 2019. Tal configuração representa a condição de neutralidade em relação à atuação do fenômeno El Niño, oscilação sul. A previsão de vários modelos numéricos indica a continuidade da condição de neutralidade durante o trimestre fevereiro, março e abril de 2020. Foram apresentados os resultados de hidrogramas com as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP, para a previsão da primeira semana operativa, bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai e o UHF Itaipu, Três Marias, Queimado e Serra da Mesa. Foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de janeiro de 2020 para cada um dos subsistemas.
sempre comparando com o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de fevereiro de 2020 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão de ENA que todos os subsistemas estão abaixo da MLT. Para o mês de março de 2020, os cenários gerados foram agregados em 143 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 86,8% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 110% da MLT. Para o subsistema Sul e Nordeste, 57,7% e 64,6% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 70%, respectivamente. Para o subsistema Norte, 37,3% dos cenários gerados estão entre 70% e 90% da MLT. Em relação aos assuntos gerais, a gente tem aqui que o representante da Eletrobras informou que a potência contratada para a Eletrobras com o Itaipu para o mês de fevereiro de 2020 para o sistema brasileiro é de 10.218 megawatts. Aqui a gente tem aqueles textos que já são antigos, já vêm de outras reuniões. A gente só vai encontrar aqui. Essa última parte aqui foi acrescentada agora pela gerente da programação diária. Cândida se posicionou em relação ao assunto, à questão do DECEM. Então, foi feito um breve balanço do primeiro mês da programação diária realizada a partir dos resultados do modelo DECEM. O ONS destacou que dos 31 dias do mês de janeiro, em 22 deles a publicação dos resultados do modelo foi antes das 4 da tarde e que os restantes 9 dias foram publicados até às 17h30. 3 dias foram publicados em contingência, isso é, sem a consideração do Unit Commitment térmico, na execução do modelo. Esses casos foram relativos aos dias 9 de janeiro, que tanto o problema de consistência de dados quanto o problema que apresentou, né? Que apresentou... É porque ela diz tanto problema de consistência de dados quanto problema... que apresentou tanto problema de consistência de dados quanto problema de sistema. O dia 12... E nos dias 12 de janeiro e 25 de janeiro com problemas de consistência de dados. O INS comentou sobre o grande volume de agentes e dados e disse que estão sendo feitos esforços de inclusão de críticas de dados e de melhoria de processos com o objetivo de redução do tempo. Especialmente com respeito aos horários da programação diária, o ONS apresentou que dos 31 dias passados, 10 tiveram o processo finalizado até as 22 horas e 12 entre 22 e 11 horas, né, 23 horas, e 9 entre 23 e 24 horas. Ressalta-se que, com a implantação do DECEM, não foram reportados problemas na sala de controle ao longo do primeiro mês, ao longo deste primeiro mês. Foi comunicado que no dia 5 de fevereiro haverá reunião entre o ONS e os agentes de geração para discussão dos resultados e sugestões. Não havendo mais nada a tratar, a reunião é encerrada. Alguém quer incluir algum texto na ata? Pode falar, Mônica. Bota essa notinha de que a CPFL sugere, assim, bem sutil mesmo, que seja avaliado a inclusão de reserva operativa no New Wave, no primeiro ano do New Wave. Foi aquilo que eu comentei aqui agora. Você me ajuda a escrever o texto? Eu vou botar a representante da CPFL. Fica só CPFL mesmo? CPFL? Tá. Pode ser. A representante da CPFL sugeriu Que seja avaliado a inclusão. Pode ser a possibilidade de incluir reserva operativa na modelagem do New Wave. Vou botar a reserva operativa hoje modelada nos 2 primeiros meses, pode ser? Pode. Hoje modelada nos 2 primeiros. A CPFL sugeriu que seja avaliada a possibilidade de incluir a reserva operativa hoje modelada nos 2 primeiros meses
do horizonte de médio prazo. No primeiro ano do modelo New Wave. Então, em vez de incluir, pode ser expandir, estender, a possibilidade de extensão. De estender a reserva operativa. Hoje modelado nos 2 primeiros meses do horizonte de médio prazo. Para o primeiro ano do modelo do horizonte, né? Oi? Horizonte contemplado. Tá bom assim? Obrigada. Então, o último parágrafo incluído aqui pela CPFL, a representante da CPFL sugeriu que seja avaliada a possibilidade de estender a reserva operativa, hoje modelada nos 2 primeiros, a reserva operativa... Posso botar no limite de RNA? No limite de RNA. Limite de recebimento. Não precisa ser maiúsculo, né? Recebimento. Você podia pôr também, ao menos no primeiro ano, porque se durante a avaliação chegar à conclusão que dá para estender, é ótimo também. Para pelo menos? Ao menos? Tá ótimo. Diana. Juliano? Oi? Um outro ponto que a gente estava discutindo agora há pouco era em relação ao intercâmbio do Sul na pesada. Na modelagem do Decomp está dando 8.200. O valor impressiona um pouco. Não sei se na prática esse valor está sendo conseguido obter na carga pesada. Você diz na programação diária e em tempo real? Não. Na sede do Decomp apresentou intercâmbio. Isso, exato. 8.200. Está performando em torno disso? O limite para o modelo Decomp está em 8.400, né? Isso. Na programação diária tem se explorado ao máximo. Do que eu tenho visto nos últimos dias, a gente tem passado até de 7.000. Assim, vou ficar devendo esse valor exato para você. Com a piora da situação do Sul, ou com a manutenção dessa situação crítica, a gente tem que verificar a viabilidade ou a possibilidade que pode ser que tenhamos outras condições de contorno na região Sul, não possíveis de ser modeladas no Decomp, né, que não tem rede. Que pode ser que a gente não alcance, mas a gente tem que acompanhar. O modelo está indicando a exploração máxima. E a gente tem visto isso na programação diária. Eu, assim, do que eu me recordo de ter acompanhado, tanto aí nos relatórios do ONS, que nos relatórios do ONS a gente vê valor médio, né? O valor médio ele já está bem alto. Se você vê ele discretizado e para o patamar, a gente já viu valores acima de 7.000, 7.500 até. Então podemos tirar uma primeira conclusão de que o desempenho de reservatório do Sul será pior do que o Decomp está apresentando, uma vez que eu não consigo entregar esse desempenho médio da transmissão. E como parte dessa transmissão, eu entendo que é possível somente com a maximização dos 60 Hz de Itaipu, e a incremental do Itaipu está baixa. A minha segunda pergunta é se é possível trazer essa energia sem Itaipu de 60 maximizado. Se uma vez que tu não tenha Itaipu trabalhando em níveis de desempenho, maximização de 60 Hz, se há maneiras de trazer essa energia via Sudeste. A gente tem
nós temos várias linhas de interligação sul-sudeste, né? A gente não depende só de Itaipu para mandar essa energia. Itaipu acaba sendo, vamos dizer assim, a maior contribuição, mas temos uma interligação bastante robusta e que acabou de ser reforçada entre sul e sudeste. Então, não é só Itaipu, tem uma contribuição também da energia que vem desde o norte, passa pelo sudeste e se encaminha para o sul, tá? Não depende pura e simplesmente do despacho de Itaipu. A última pergunta em relação a essa questão é como a carga do sul nessa época do ano é bastante elevada, se vai ser solicitado por questões elétricas o bloco térmico do sul, uma vez que eu não estou conseguindo o desempenho das linhas que o modelo está me apresentando, eu trazer por mínimo elétrico ou por reserva operativa, reserva energética, não sei que nome se daria, para complementar essa questão. Está sendo pensado nisso, uma vez que com esse nível de despacho vai se perder praticamente todo o bloco térmico que hoje, olhando para mérito... Isso, sim. Bom, com relação ao despacho, algum possível despacho fora da ordem do mérito, ontem na apresentação do Vinícius ele deixou bem claro que isso não é atribuição do INS, a gente leva isso para o comitê de monitoramento e ele decide qualquer tipo de despacho fora da ordem do mérito. Com relação a despacho elétrico, as usinas térmicas, principalmente lá do complexo Jorge Lacerda, elas têm por rotina ou notoriamente despachos mínimos por restrição elétrica, tá? Então, provavelmente a hora que com esse CMO para esse PMO elas deixaram de ser despachadas por mérito, provavelmente vai manter algum despacho por motivos elétricos, tá? E no caso de Araucária, se for opção da gente desligar, vai se perder os 480. Já está desligado, né? Já está desligado Araucária, vai se manter desligada essa questão. Isso, a Araucária ela está com a operação comercial aí até dia 20 de fevereiro. Tem sido despachado, se eu não me engano, para o GFON. E é uma modalidade que depende do agente, né? Se o agente decidir encerrar, ficaremos sem Araucária também, até do horizonte que a gente tem dela ser viável, que é até o dia 20 de fevereiro. A proposição do ONS não há preocupação atual hoje em relação ao sul. Pode se perder esse bloco térmico, que no momento os estudos de vocês mostram que não vai haver problema de atendimento. Veja bem, a preocupação existe, não só com o sul, mas como com a manutenção e cooperação de todo o sistema interligado. Mas as projeções que nós temos dão conta que a gente vai conseguir manter o atendimento em todos os subsistemas com o que a gente tem hoje, tá? Então, obviamente que essa questão de despacho, por exemplo, titulação GFON, é algo que não aparece no modelo e acaba aparecendo na programação diária. Isso pode ajudar ou prejudicar alguma análise, tá? Mas do horizonte que a gente tem, sim, mantemos preocupação. Acho que o sul, nesse momento, é a região que demanda maior atenção da nossa parte, mas a preocupação permanece para a gente atender todos os subsistemas. Mas o sul, por tudo que foi apresentado, né, pela situação, pela partida inicial, pelo que a gente viu de previsão, o sul aí, no horizonte de curto prazo, e o modelo já está indicando isso, né? Quando a gente coloca recebimento praticamente máximo, já indica que requer uma atenção especial. Mas esse é o ponto. Essa transmissão que está ali, ela não se consegue atingir na prática. Por isso que estou dizendo, os números quando tu olha para o DECOM, já se sabe de antemão que não são verdadeiros, são piores. Deixa eu só pontuar uma coisa, Sandro. O Decomp ele tem algumas limitações, né? Inclusive, ele não representa a rede elétrica, mas em termos de despacho na programação diária, isso vai ser feito caso seja necessário, porque o DECEM vê a rede elétrica no primeiro dia. Então, ele vai ver essa necessidade caso exista. Ele dá o CMO por barra e define a ordem de mérito por conta disso, entendeu? Então, assim, se houver a necessidade elétrica, o DECEM ele vai apontar na programação diária. Bem lembrado, né? Porque pelo fato do DECEM ter representação elétrica, ele consegue enxergar algum outro tipo de restrição e acaba despachando isso, e ele pode acabar despachando a geração térmica adicional. Lembrando que o despacho térmico é dado pelo DECEM desde o dia 1º de janeiro e não mais pelo DECOMP, né? O DECOMP passa a ser apenas referencial. Não,
bem pontuado. Só tem uma limitação de conhecimento meu, é que a energia, enfim, vai ser valorada a um PLD que naquele momento pode ser mais baixo do que o CVU da térmica. Não sei se é assim que funciona. Ou... Eu acho que a CCE pode se posicionar um pouco melhor em relação a isso. Eu não sei muito bem como é que é a questão da titulação. Okay. Não sei se a CCE, eu acho que não tem ninguém da regulação lá. Acho que não. Você quer explicitar essa dúvida ou quer que a gente chame alguém da programação diária para responder? Não, eu procuro depois, mas enfim. Tá, se quiser ligar lá pro pessoal também e também mandar dúvida lá pro relacionamento com os agentes, a gente responde prontamente, encaminha pros responsáveis. Ok. Tá? E a partir de sexta-feira, lembrando, a gente vai da próxima sexta-feira a gente vai ter aquela reunião aí sobre o DCEM, onde todos esses temas podem ser trazidos por vocês aí, tá bom? Legal. Obrigado. Nada. Tamires, queria ver a ata rapidinho, por favor. Tá, só um minutinho, eu vou abrir aqui. Leandro, você quer ver alguma parte específica? Eu queria colocar mais um pedacinho naquele texto que eu fala da Copel ali o aqui? Da Copel, isso, reiterou. Só um segundo, Tamires? Isso. Oi. O Humberto está subindo aqui para responder a pergunta do agente anterior. Ah, tá ótimo. Obrigada, Rodrigo. A gente aguarda. Chegou. Aberto. Pode repetir a pergunta? Pode sim. Só... Ô, Sandro, você pode repetir? O questionamento era sobre o despacho do DCEM. Pode levar ao incremento de algum bloco térmico, que aquele bloco térmico, naquele momento, do DCEM vai estar com um CVU maior que o PLD daquele momento. Na hora de valorar essa energia, como é que ela é valorada? É valorada a PLD, quer dizer, tu pode ter um exemplo, um cenário de PLD Decomp é 200, o DCEM é 250, o CVU da térmica é 240, aí tu vai ter o despacho, sinalização para despacho, só que a valoração dessa energia, se for olhada de Decomp, vai ser abaixo do CVU. Aí meu receio, meu questionamento é se o agente vai ficar com essa conta ou se ele é valorado a CVU. O agente vai ganhar o CVU, né? Ele vai entrar naquele custo-colamento entre CMO e PLD. Então ele vai continuar ganhando CVU igual. Na mesma condição que aconteceria se o CMO, por um acaso, antigamente do Decomp, ficasse mais elevado do que o PLD, que aconteceu algumas semanas. Entendi. Obrigado. Ok, Sandro? Valeu, Humberto. Obrigado, hein?
Fala com ele. Leandro, sobre aquela parte do texto de atenção especial por parte do Ministério para a situação energética atual, tendo em vista o despacho térmico calculado pelo modelo DECOM para não estar compatível, ou parecer não estar compatível com os níveis de armazenamento do subsistema Sul e Sudeste. Levando-se em conta que o despacho térmico não é mais dado pelo DECOM, e sim pelo DECEM, você mantém esse texto? Qual é o mote, qual é a fonte dessa sua colocação? Dava para melhorar até no sentido seguinte, o DECEM ele vai acoplar com a função de custo futuro entregue pelo DECOMP em algum momento. E essa função ela foi elaborada com base em dados matematicamente limitados, né, cuja modelagem não foi tão precisa quanto a do DECEM. Então, por mais que o DECEM dê o preço, ele vai dar um preço que para o dia pode ser até adequado, mas contando com uma disponibilidade energética futura que pode não se realizar, né? Tá, entendi. Então a gente pode colocar um adendo ali, calculado pelo modelo DECOMP, no que diz respeito à função de custo futuro dada para o modelo DECEM. Isso. Isso? Sim. Ok? Beleza.
Juliano, aquela parte de vertimentos ali, ó, como já está registrado em 2 atas passadas, você pode até tirar. Tá ok. Né? E daí só, aí antes do reitero ali, dar uma ajustada ali, porque vai ficar... O representante da Copel registra, pode ser? Isso. E aí a gente parte ali pro segundo parágrafo. Tá bom. Aí o ainda sai também. Então, foi incluído o seguinte texto na ata. O representante da Copel, JET, registra que, com os níveis reduzidos, o risco operacional pode estar maior do que o calculado pelos modelos, configurando mais um motivo para que ocorra um despacho fora da ordem de mérito. Além disso, solicita atenção especial por parte do Ministério de Minas e Energia para a situação energética atual, tendo em vista que o despacho térmico calculado pelo modelo DECOMP, no que diz respeito ao acoplamento com o modelo D100, parece não estar compatível com os níveis de armazenamento dos subsistemas Sul e Sudeste Centro-Oeste. A coordenação salienta que os modelos da cadeia de otimização energética têm seu detalhamento associado à granularidade temporal e que, quanto mais próximos da operação, mais aderentes serão seus resultados. Foi feito um breve balanço... não, isso aqui a gente já leu, só um minuto. A gente vai pular esse texto que já foi lido. E o da CPFL também já foi lido. Tá. Aqui a gente vai colocar só um texto depois do texto da CPFL, falando sobre o posicionamento da coordenação. Então, só a coordenação se comprometeu a analisar a proposta. Tamires, Oi. O pessoal está sugerindo aqui naquele texto meu lá, colocar níveis de armazenamento. Onde é que tá ali? Calculado pelo... além disso, solicito que atenção especial por parte do Ministério para a situação energética. Níveis reduzidos aqui. Ele tava níveis de armazenamento. Você estava se referindo ao parágrafo que foi deletado. Beleza. Armazenamento. Então, só mudou. Registra aqui os níveis de armazenamento reduzidos. Tá? Ok. Aí vamos voltar lá para baixo. Aqui a gente só colocou o posicionamento da coordenação em relação à proposta da CPFL. E tem mais um texto enviado pela Petrobras. Vou botar aqui. O representante da Petrobras reitera sua preocupação com a operação do modelo D100 por entender que este modelo ainda necessita de aprimoramentos quanto à modelagem do Unit Commitment, TON e TOF. A gente vai deixar TON e TOF mesmo? E, inclusive, aperfeiçoamento na regulação por inúmeras dúvidas identificadas neste início de operação com o D100. Ao longo do mês de janeiro, durante a elaboração da programação, ficou evidenciado nas tratativas diárias com o ONS que a adoção do modelo no processo da programação diária ainda não está totalmente adequada ao que se pretende. Sua reprodutibilidade pelos agentes é de extrema dificuldade por necessitar da mesma configuração computacional utilizada pelo ONS, o que torna ainda mais relevante a divulgação do CMO por barra, o que não tem sido disponibilizado até o momento. Seria mais...
Aqui, né? Antes? Ah. Sim, sim. Você sugeriu que eu colocasse aonde? Aqui mesmo? É dele. Obrigada, Mônica. Então, o agente considera que, ao longo do mês de janeiro, durante a elaboração da programação, ficou evidenciado nas tratativas diárias com o INS que a adoção do modelo no processo da programação diária ainda não está totalmente adequada ao que se pretende. Sua reprodutibilidade pelos agentes é de extrema dificuldade por necessitar da mesma configuração computacional utilizada pelo INS, o que torna ainda mais relevante a divulgação do CMO por barra, o que não tem sido disponibilizado até o momento. Ademais, os horários de fechamento da programação diária, em muitos dias com conclusão após as 22 horas, têm ocasionado sobrecarga nas equipes sem identificação de ganho substancial no processo de operação do SIM. Frisa-se que não há horário definido para o fechamento da programação, tornando ainda mais complexo sua harmonização com o setor de gás natural. Essa parte aqui também? Sobe o demais? A proposta do INS de rodada sem unit commitment para mitigar problema de convergência do modelo, conforme o novo procedimento de rede, traz maior incerteza a toda a etapa de programação. Se o modelo não está preparado para convergência em tempo hábil, é necessária melhoria para sua convergência antes de sua utilização na definição da programação diária. Conforme questionado na reunião do PMO, não há previsão de utilização de unit commitment das usinas hidráulicas. Reforçando ainda mais que o modelo, da forma como vem sendo usado, não está adequado. Joga para baixo, tá. Até aqui, né? Uhum. Então, a gente só mudou a ordem aqui, colocou o texto da gerente da programação diária, da Cândida, aqui para o final, logo depois desse comentário do agente da Petrobras. E se ninguém tiver nada a adicionar... Assim. Só colocar posicionamento, então... A coordenação? Aonde? Ok. Pode falar. Não, vai lá. Mais alguma contribuição? Não podemos encerrar, então. E a gente disponibiliza a ata a seguir, então, para assinatura. A gente agradece mais uma vez a participação de todos aqui no Rio, Brasília, Recife, Florianópolis e na CCE. Muito obrigado, bom dia. Bom final de semana a todos aí.